Vamos aproveitar para fechar os nossos olhos. Depois de uma semana bem corrida de trabalho, de experiências, de elucidações de muitas dúvidas no nosso caminhar, que nós possamos nos dar estes minutos para uma pequena interiorização. Neste momento, toda respiração é válida, toda busca de paz interior é válida, porque somos nós que construímos o que vivenciamos. E agora, quando nos conectarmos a Deus, com Deus, tudo valerá a pena. Pai de amor e bondade, estamos aqui neste momento unidos com um único propósito: aprendizado. E sabemos que quando temos em nosso coração elevadas pretensões, o Senhor sempre estará conosco. Jesus sempre estará conosco. Nossa Mãe Maria e os benfeitores espirituais estarão conosco. Porque o que queremos é iluminação. O que queremos é melhor traçar o caminho que nós percorremos. Então, que nós possamos enxergar esse caminho, que nós possamos, através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, como um mapa em nossa vida, encontrarmos o caminho certo para chegarmos a Ti. E temos certeza, Pai, que faremos isso. Cada um no seu tempo, cada um segundo o seu entendimento, mas chegaremos ao Senhor. E é baseado nisso que a nossa boa vontade, determinação, perseverança estão baseados. Não esmoreceremos diante das dificuldades. Queremos chegar até o Senhor e vamos superar todas elas. Vamos compreender as experiências e estaremos contigo. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, assim seja. Boa noite a todos. Que bom vê-los hoje e que possamos ter um estudo gostoso, né? Porque o nosso objetivo aqui sempre foi, sempre será um bate-papo, uma troca de experiências, uma vontade efetiva para que nós possamos aprender alguma coisa. Aqueles que falam, pelo menos nesse nosso canal, não são donos da verdade, nunca seremos, mas traremos a vocês aquilo que estamos aprendendo, traremos a vocês aquilo que nos fará refletir, e cada um de vocês terá a oportunidade de, ouvindo, absorver aquilo que está sendo falado, refletir sobre o que está sendo falado e abraçar ou não, porque somos portadores de livre-arbítrio, não é? Bem, vamos começar. Como foi falado, o nosso tema de hoje é transfiguração. E, talvez copiando o nosso amigo Léo, faço uma pergunta a vocês, gostaria que levantassem a mão. Quem sabe o que é uma transfiguração? Ok. Então, acredito que todos aqueles que estão com a telinha fechada levantaram a mão. Mas não tem problema. Vamos lá, gente. Se eu simplesmente acreditasse que vocês saberiam tudo sobre transfiguração, eu ia dar tchau para vocês, né? E eu ia sair. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? O que é uma transfiguração? Eu gostaria muito de trazer para vocês, logo de início, uma ideia
de que a transfiguração ela seria uma mudança, uma ideia assim, bem rasa, bem simples, de que a transfiguração ela é uma mudança no formato de um corpo material. Isso é bem raso. Mas o que seria isso? A ideia, gente, seria o seguinte: eu estou aqui falando com vocês e, de repente, porque vocês são corajosos, de repente vocês iam começar a me ver modificando o meu formato. Vocês iam começar a enxergar, por exemplo, barba em mim, um narizinho mais chapocado, um cabelinho mais comprido, algo dessa natureza. E vocês veriam isso de uma forma muito concreta. Uma transfiguração seria exatamente isso. É alguém que está ali num processo mediúnico, no momento em que essa pessoa está passando, agindo como médium, e de repente essa pessoa começa a se transfigurar, começa a se transformar em outra pessoa. Aí vocês olham e falam assim, mas como assim? A ideia da transfiguração é a ideia de que, através de um perispírito, do nosso perispírito, de um ser encarnado, e o auxílio e a participação de um outro perispírito, né, que está desencarnado ou encarnado, mas afastado de seu corpo físico, talvez dormindo, talvez em transe, não importa. Os dois começam numa participação, ele começa, este que está desencarnado ou dormindo, ele começa a modificar o meu campo a ponto, tão materializado a ponto de vocês verem que era como se eu estivesse mudando o meu formato, o meu perfil, as minhas características físicas. Isso é a transfiguração. Aí eu gostaria, só para começar, eu gostaria de contar uma história que aconteceu em 1975, que eu achei aqui na internet, e isso aconteceu com o Divaldo. E aqui está dizendo o seguinte: em texto datilografado, a senhora Maria Margarete inicia seu relato dizendo que nada conhecia anteriormente sobre a doutrina espírita ou sobre os fenômenos mediúnicos. E conta que na noite de 4 de outubro de 1975, atendendo ao convite de seu esposo, que era espírita, ela dirigiu-se à Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, e eu achando que a nossa casa tinha um nome grande, né, que é o Cefam, em Ponta Grossa, ela foi para assistir uma palestra do Divaldo. Após a palestra, foram ela e o esposo convidados por um senhor para se dirigirem à organização espírita Irmã Sheila, que foi fundada pelo próprio Divaldo naquela cidade. Depois da reunião informal que eles estiveram, o Divaldo ele relatou diversos casos com seu bom humor característico, e os presentes buscaram a prece para agradecer a Deus a oportunidade. Em que eles estavam em prece, o que normalmente o espírita faz quando faz uma prece? Fecha o olho, né? E aí estava todo mundo ali naquela rodinha, acredito que seja uma rodinha, porque a gente já faz rodinha em qualquer situação. Naquela rodinha, todo mundo fez o quê? Mãozinha, né? Em oração e fecharam o olho. Só que ela, por não ser espírita, e ela curiosa, ela ficou de olho aberto, querendo ver as coisas, né? Enquanto ele estava orando. E aí, o que que aconteceu? Vamos lá. Aqueles que temos tido a oportunidade de acompanhar Divaldo em suas conferências, presenciamos a miúde, durante o encerramento, o fenômeno da psicofonia, quando o médium altera o seu timbre de voz, trazendo-nos a mensagem consoladora dos imortais. Foi neste momento que ela percebeu uma mudança significativa na voz do médium baiano. Também se deu conta que os traços fisionômicos dele começaram a se modificar. Importante salientar que, à época, Divaldo estava com 48 anos. Ó, tem tempo esse negócio. 1975.
Relata a senhora que inicialmente sua pele foi ficando envelhecida e quase encarquilhada. No seu rosto antes liso começou a crescer barba, que foi aumentando, branca, abundante, levemente ondulada. Igualmente, seus cabelos ficaram grisalhos e cresceram, dando-lhe o aspecto de um velho. Ao lermos o texto original, percebemos, pelos sentidos extrafísicos, toda a emoção que um insólito fenômeno lhe causava. Bem, o que aconteceu? Ela explicou, né, que estava acontecendo, que na hora que o Divaldo foi terminando a prece, o fenômeno ele foi se apagando e aí a voz do Divaldo voltou ao normal e a sua fisionomia também. Mas o que aconteceu? Ela confessa que, diante do fato de que a metamorfose de Edivaldo não causasse estranheza ou curiosidade nos demais, imaginou ser um fenômeno comum e corriqueiro. Só que quando ela chegou em casa, ela conversando com o marido, ela descobriu que isso não é nada corriqueiro. E aí, eles acabaram conversando, ela falou sobre isso. Assim, poderia crer que aquilo tinha sido talvez uma alucinação dela enquanto estava vendo ali a oração. O problema foi que, em um determinado momento, posteriormente, ela viu uma foto e ela identificou a pessoinha que tinha feito a oração com o Divaldo. Ela mostrou para o marido que era aquela pessoa que tinha feito a oração com o Divaldo. O marido olhou e falou: Ok, esse é só o Bezerra de Menezes, que ela não conhecia à época. Então, acredito que não dá para fazer uma alucinação com Bezerra, não, gente. Tem que ser criativo para a gente alucinar com Bezerra quando a gente não o conhece, concorda? Né? Não é qualquer um, não. Então, neste momento, eu trouxe essa historinha para vocês verem que o que seria essa transformação que a gente tem quando acontece essa nossa esse processo conosco. E como é que isso pode acontecer? Como eu tinha falado antes para vocês, como eu tinha falado antes para vocês, acontece quando nós, enquanto no processo mediúnico, ou seja, nossas anteninhas todas ligadas, estamos numa manifestação mediúnica junto com este espírito. A transfiguração, ela ocorre porque este espírito, não é que este espírito incorpora em nós e aí a gente começa a ter a fisionomia dele, não é isso. Mas a essência perispiritual dele começa a nos rodear e nisto que ela nos preenche externamente, faz com que a fisionomia deste espírito ela comece a ser enxergada pelas pessoas que estão ao redor. Na maioria das vezes, a transfiguração ela é feita de uma forma muito consciente, ou seja, a pessoa não precisa ser vidente para que ela enxergue isso. Então, se uma pessoa vê, as outras pessoas poderão ver também nessa transfiguração. Poderia ficar à margem de uma vidência? Poderia também. Mas, a princípio, se nós pensarmos numa vidência, o que acontece? O vidente, por si só, veria o espírito próximo daquele que estaria falando como médium e não precisaria ver este fenômeno acontecendo ao seu redor. Entendem o que eu acabei de colocar? Bem, a transfiguração, ela é um fenômeno importante, eu poderia dizer assim, que, principalmente no início, porque lembram como foi difícil e ainda é difícil, muitas vezes, você acreditar em algo que você não enxerga? É bem difícil, não é? E quando às vezes você precisa levar a um público ou a um grupo de pessoas, a uma pessoa só, uma experiência marcante para que esta pessoa ela possa até fazer uma mudança estratégica na sua vida, a transfiguração ela pode ser um fenômeno escolhido para isso.
Então, por exemplo, tem uma pessoa, vou aqui abusar do nosso amigo Léo, porque não foi assim que aconteceu, mas posso, só para ter um nome a ser falado. Então, nós chegamos, o Léo, por exemplo, é uma pessoa que ele está seguindo por caminhos extremamente complicados. A vida do Léo está difícil, as coisas parecem que não estão indo à frente, mas o Léo é muito cético, muito cético. Mas o Léo é uma pessoa extremamente caridosa, é uma pessoa extremamente ativa na seara de Jesus. Algumas coisas eu estou falando sério, as outras coisas nem tanto. Mas vamos lá. E aí ele é muito ativo no seu processo de caridade, muito ativo no seu processo de ação, né? Junto ao Cristo. E aí o Léo, o que que acontece? Léo, ele tem a oportunidade dele poder vivenciar uma experiência dessa, porque no momento de desespero, o Léo foi e acabou indo para um centro espírita, e aí no momento que ele foi para o centro espírita, Léo teve essa oportunidade, junto com algumas outras pessoas, ou num atendimento pessoal, o Léo foi e viu isso acontecer. Isso é merecimento, isso faz parte da vida, entendendo que este fator, este fenômeno poderia auxiliá-lo num processo de mais conscientização da espiritualidade que ele porta, e assim sucessivamente. Compreendem? Então, quando nós falamos sobre a transfiguração, nós também estamos falando em outros pontos de credibilidade, sim, como eu falei, por exemplo, para o Léo, para um coletivo. No momento em que, de repente, quando nós estávamos, logo no início, quando o Espiritismo ele estava sendo codificado, e as pessoas precisavam entender que existia mais do que somente a vida material. Essa transfiguração, ela também se tornou um fenômeno importante para as pessoas, mas muito além. Por quê? Porque nada que acontece, seja no plano de uma mediunidade, ou seja, por exemplo, no plano de uma ascensão, de etapas da vida como um todo, cada fenômeno que nós conhecemos, eles são importantes numa época, num momento, devido na vida de todos nós. Concordam? Então, se no início ele era muito importante para que houvesse mais credibilidade, se hoje isso ainda acontece, se em 1945, foi 45, eu falei, já nem lembro mais, foi 75, né? 1975, se em 1975 foi importante isso acontecer num grupo pequeno de pessoas que oraram agradecendo o momento que foi tão alegre, tão expressivo para eles, e houve esse gasto energético para que isso acontecesse, e isso também não foi à toa. Podemos também falar dessa transfiguração, a importância dessa transfiguração, não só para nós seres encarnados, mas também para os desencarnados. Sabem por quê? Vocês sabem que existem alguns irmãos que desencarnados, eles têm muita vinculação com a matéria, não é? E aí, no momento em que estes irmãos têm muita vinculação com a matéria, no momento em que eles veem uma transfiguração, eles veem que existe algo mais do que a matéria com a qual eles estão extremamente vinculados. Então vocês falam, mas isso só é necessário para o plano material? Não. Ele também é necessário para o plano espiritual. Porque no momento que houver a transfiguração, lembrem-se que no exemplo que eu li para vocês, ela conseguiu reconhecer Bezerra. Então, na transfiguração, você pode ter uma transfiguração tão plena que a pessoa ela pode identificar quem está se manifestando. E se esses irmãos espirituais estiverem ali presentes, enxergando o transfigurado, eles podem entender que existe algo além dessa matéria e eles podem buscar na imagem que enxergaram aquele que poderá socorrê-los.
seja Bezerra, que é um espírito conhecido, ou seja um benfeitor espiritual que nós não conhecemos, mas não significa que não tenha o seu cabedal de trabalho, de conquista moral. Este irmão pode acabar sendo chamado por estes outros irmãos, ainda na ignorância, através do seu pensamento, através do entendimento deles de que talvez aquele ser poderia ajudá-los, e aí começa-se o atendimento e o resgate desses muitos irmãos que o viram na transfiguração. Começo a entender como este fenômeno, apesar de ser raro, ele é bem raro, ele é interessante para o processo em que nós estamos na busca de acolhimento de muitos irmãos encarnados ou desencarnados. Consegue entender que ele é raro hoje. Por que ele é raro hoje? Porque se nós formos pensar na raridade deste fenômeno, a cada vez que ele acontece, existe um gasto energético muito grande para se fazer, da mesma forma que você tem um gasto energético para uma materialização de alguma coisa, você teria um gasto energético para você fazer essa transfiguração. Lembrem-se, gente, não é a materialização de um irmão espiritual, é uma transfiguração. O que é isso? É aquele irmão espiritual se transfigurando na roupagem de alguém que está encarnado. É diferente. Quando ele se materializa, ele não vai se materializar no médium, ele se materializa nele mesmo. Ficando claro para vocês não confundirem, já na transfiguração, não. Se eu estou aqui, é como se eu começasse a mudar. Então, é no médium que isso acontece. Então, o gasto energético também é outro. Tudo bem? Está dando para entender até agora? Não, Andressa? Vamos lá que a gente vai aprendendo. Calma que a gente vai. Vai. Fala, Léo. Bem, então, assim, chegou uma pergunta aqui, acho que é para afirmar mesmo o entendimento, né? A transfiguração de alguém pode ser visto por qualquer pessoa? Você falou um pouquinho atrás aí, né? Que é algo que não está restrito àqueles que são clarividentes, né? Mas é restrito, na verdade, é visível a todos. Então, acho que é só uma confirmação, né? E a outra pergunta é: o que é o que é preciso para se ver uma Como eu havia falado, e acredito até que essa pergunta pode ter vindo antes, a transfiguração de alguém não depende que essa pessoa seja um médium atuante, um médium ativo. Vou botar dessa forma para vocês entenderem, porque todas as pessoas são médiums, mas existem aqueles médiums, né, que têm alguns dons mediúnicos e os outros médiums que são filhos de Deus, que têm a relação com o plano espiritual, é, a ligação com o plano espiritual ativa também, ok? Mas vamos lá. A transfiguração ela pode ser vista por qualquer pessoa. Se acontecer a transfiguração, a pessoa ela pode ver. Como eu tinha falado para vocês, só para ficar claro, a transfiguração ela pode acontecer a nível mediúnico. Mas não, o que seria isso? Seria aquela transfiguração que ela está muito fluídica ainda, e aí só quem é médium, que vê o plano espiritual, poderia estar enxergando desde o seu processo inicial. Mas a transfiguração, normalmente, quando ela é feita, o objetivo é que ela seja feita para que todo mundo possa enxergar. Então, todas as pessoas, qualquer pessoa, ela poderia ver se ela finalizar, se ela a transfiguração acontecer até o final, você veria, todas as pessoas veriam aquela pessoa com a sua face, ou com, dependendo do que é que quer ser transfigurado, a pessoa ela veria, ok? O que é preciso para se ver uma transfiguração, como eu disse, a princípio, é ter olhos, né? Uma pessoa que enxergue os seus olhos para que ela possa ver isso acontecer.
tá bom? Então, não precisa ser vidente, não precisa, a pessoa ela não precisa ter um processo mediúnico, o seu dom mediúnico para o trabalho, para que ela possa enxergar uma transfiguração, tá bom? Léo, acabou? É só essa pergunta? Por enquanto só. Ok. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala, então, sobre a transfiguração, a princípio, a gente pode pensar na transfiguração acontecida em Jesus. Vamos lá, para aquele mestre dos mestres na nossa vida. A gente vê uma passagem na Bíblia aonde Jesus ele se transfigurou. Qual foi essa passagem? Essa passagem foi aquela que ele subiu ao monte com os três apóstolos e ele se encontrou com Moisés e Elias. Essa é a passagem mais famosa de transfiguração de Jesus. E aí, neste momento, eles viram a, a Jesus ele se transfigurando. E o engraçado é que neste processo, Jesus ele se transfigurou nele mesmo. Olha que engraçado. O que significaria isso? A princípio, significaria isso. Seria Jesus se expandindo em luz, sabe? Sabe quando Jesus ele meio que se liberta daquele corpo físico e ele se expande em luz? Não dá para você colocar, por exemplo, quando você pega um lampião, você pega um lampião e você coloca numa caixa fechada, é possível que você veja pouco a luz que dele ilumina. Então, por exemplo, nessa caixa, se ela for bem seladinha, é possível que você não vá ver essa luz. Mas se ela tiver alguma fresta, a luz vai ser vista, concorda? Porque luz é igual água. Se tiver um furinho, a água passa. Vocês concordam? Mas quando é com a luz, se tiver um furinho também, a luz vai passar. Se você estiver atento, dependendo do tamanho do furinho, se você estiver atento, você vai ver essa luz. Então, quando você coloca este lampião numa caixa bem fechada, bem vedada, é possível que você não veja que dentro dela existe essa luz. Mas você precisa de uma caixa muito fechada. Só que, só para fazer um adendo aqui, nós temos que lembrar que Jesus, enquanto encarnado, não era uma caixa fechada, lembram? Lembram que todo mundo tem duas janelas? Vocês lembram disso? São as duas janelas, não são os olhos, que eles falam que os olhos são as janelas da alma. Jesus, ele já expandia a luz estando nessa caixa fechada de matéria, não é verdade? Imagina se Jesus ele se desloca do seu corpo físico. Imagina sabe, esse lampião não iluminaria. Concordam comigo? Só que o que Jesus fez? Ele não saiu no seu processo de. Ele não apareceu aos apóstolos no processo mediúnico deles. Lembram? Não tinha passado ainda o ato dos apóstolos. Lembram que foi neste momento que o Espírito Santo recaiu sobre eles e a mediunidade, abriu? Vocês lembram disso, no ato dos apóstolos? Oh, meu Deus, esses meus alunos hoje não estão falando nada. Então, não foi antes. Eles não viram essa resplandecência de Jesus num processo mediúnico. Eles viram a resplandecência de Jesus materialmente falando. Eles viram Jesus transfigurando-se. Ou seja, no seu próprio corpo físico, Jesus ele mudou o seu corpo físico na imagem que ele possuía e ele brilhou. Foi isso que aconteceu. Essa é a transfiguração. Entenderam? E para que isso aconteceu? Para que a transfiguração de Jesus aconteceu? Aconteceu, gente, porque se nós formos notar na Bíblia, Jesus, toda a manifestação que Jesus ele sempre tinha testemunha. Vocês notaram isso? É claro, gente, que ele teria que ter testemunha, senão ninguém relataria.
Concordam comigo? Aquelas manifestações que ele teve, ou transfigurações que ele teve sem nenhuma testemunha, ninguém contou, porque Jesus não escreveu nada, não é isso? Mas então, todas as vezes que nós lemos algo na Bíblia, aonde Jesus fez alguma manifestação, sempre tinha alguém, e normalmente nunca era uma pessoa só, que estava ali e que na hora que foi escrito, essas pessoas tinham sido suas testemunhas. Jesus levou 3 testemunhas para cima do monte. Jesus sabia que estava chegando o momento dele. E Jesus sabia que ele iria ter o encontro, por isso ele se afastou dos demais. Ele sabia que ele ia ter o encontro que ele precisava ter com Moisés e com Elias. E o que significaria esse encontro, gente? Porque Jesus ele se transfigurou. Claro que eu estou contando aqui são curiosidades, mas eu acho que são muito interessantes a gente saber. Jesus ele se transfigurou ali, porque lembra quando Jesus falou assim: Eu não vim modificar as leis e os profetas, eu só vim dar-lhes seguimento? Lembra que Jesus falou isso? Quem era Moisés, gente? Moisés, ele era a representatividade das leis. Lembra? 5 livros do Moisés, todas leis seguidas, normas. Lembra? Quem era Elias? Elias era a representatividade para um povo inteiro dos profetas. Ele foi o profeta dos profetas. Jesus, no momento em que ele se transfigurou, Jesus, ele deu seguimento ao processo ah, das profecias que existiam. Veio aquele que representava a lei, veio aquele que representava os profetas. Eles orientaram Jesus, dizendo que ele queria acontecer, estava chegando o momento, trazendo-lhe força, trazendo-lhe o apoio. E aí, no momento em que Jesus se transfigurou, ele começou um novo ciclo, que seria o ciclo em que os ensinamentos de Jesus teriam que ser passados, não mais por ele, mas por aqueles que tiveram contato com ele. Pessoas que iriam crescer, pessoas que iriam absorver os ensinamentos vindos de outras pessoas que seriam tão abençoadas quanto todos nós somos até hoje com estes ensinamentos. Tudo bem? Deu para entender? Vamos lá, Léo. Vamos lá. Naquele exato momento, Léo, tem mais alguma pergunta? Quando eu falei, não, surgiram. Então, vamos soltar. Né? Uma foi assim, ó, em um determinado livro de parapsicologia antigo, existem imagens de pessoas em sessões espíritas, onde ocorrem aparições através do ectoplasma. Então, isso não é transfiguração, e sim a materialização independente de várias pessoas poderem ver. Sim, sim. O processo de materialização, ele é um processo em que há uma necessidade de se ter no ambiente um médium de efeitos físicos, um ou mais médiums de efeitos físicos, por causa da doação especial, entre aspas, que este médium ele dá para esse tipo de processo de materialização. Então, nessas reuniões onde várias pessoas se reúnem, além da doação dos fluidos materiais que são necessários para essa materialização, ainda há necessidade de um médium de efeitos físicos para que tudo isso ele se concretize. E nessa materialização, como o próprio nome já diz, aquele objeto ou pessoa que se materializar, ele está ali construído, ele poderá ser pego, né? Ele é palpável, ele pode ter, gente, até uma duração eterna, ou seja, muito tempo,
mas ele também pode ser temporário, ele ter um período curto de existência. Então, em muitas reuniões, por exemplo, se faz uma materialização, por exemplo, de uma rosa. Fez uma materialização de uma rosa. Essa rosa pode durar bastante tempo, como ela pode durar só o tempo da sessão, ok? Por quê? Porque para tudo na vida, acredito que vocês saibam disso, para tudo na vida há necessidade da alimentação daquele fenômeno. Então, por exemplo, lembram quando se fala que nas colônias, as colônias existem porque os seus moradores é que mantêm a colônia existente? A colônia existe por quê? Porque os seus moradores o tempo todo estão ali numa troca energética, doando e construindo, reconstruindo o tempo inteiro a colônia. A colônia dá a eles uma energia benfazeja e eles também doam uma energia que faz com que a colônia se mantenha. Tudo bem? Então, da mesma forma, algo que está materializado, ele se mantém materializado enquanto se alimenta aquela materialização. Ok? Tá, valeu. É, Poderia-se pensar que conseguiríamos ver de acordo também com a sintonia que tivermos no momento? Então, acredito que assim, né? A pessoa está em um momento de transfiguração, está se transfigurando, né? E se a gente conseguiria ver de acordo com a sintonia que a gente está no momento. Ok. Tanto a transfiguração quanto a materialização, já que foi feita a pergunta da materialização, eu vou estender, tanto a transfiguração quanto a materialização, não haveria necessidade de você ter uma, uma sintonia, uma determinada sintonia ou vibração, tá? Por quê? Porque, como eu disse, é algo muito material. A materialização, se você está na vibração do elemento materializado, ou seja, se você tem a mesma ponderabilidade que o elemento materializado, você vai ver. Entendem o que eu quero dizer? Então, é igual, por exemplo, o vírus, ele existe, concordo? Só que o vírus, ele existe, ele é real, a gente só não vê o vírus por quê? Porque ele é bem pequenininho, nossos olhos não conseguem enxergá-lo, mas ele existe, ele é material. Se resolverem jogar um raio de aumento nele, você vai poder tocar o vírus, porque ele é material. A materialização é a mesma coisa, gente, ela é material, você consegue pegar. Talvez em algumas situações ela pode até ser uma materialização, entre aspas, que ela ainda poderia estar numa etapa mais fluídica. Ou seja, porque quando ela se materializa, gente, ela precisa ir se materializando, entendem? Então, se ela precisa ir se materializando, ela pode estar numa fase que, se você tocasse, você ainda poderia senti-la, mas o dedo passar, sabe? Uma coisa mais teia de aranha, sabe? Como se você tivesse meio que coisa assim que você sente, mas passa. Não sei um exemplo que a gente poderia dar nesse caso. Mas que seja, ela é material. Então, se nós pensarmos dessa forma, não há necessidade de nós termos uma sintonia ou vibração. Se ela estiver no mesmo patamar de ponderabilidade que o nosso, a gente consegue enxergar. Eu espero que eu tenha respondido assim de uma forma mais clara. Fala, Léo. É, Existe relação entre transfiguração material com transfiguração espiritual, no sentido de evolução? No sentido de evolução, Ou vou trocar. Qual a relação entre a transfiguração e a transformação espiritual? tá. Se a pessoa ela estiver perguntando na ideia de que qualquer espírito consegue fazer uma transfiguração, por exemplo, deixa eu seguir um pouco, talvez antes de responder. Se a pessoa ela entende, ela perguntaria isso,
se a pessoa precisa, por exemplo, o espírito precisa ser evoluído para que ele possa fazer uma transfiguração, eu diria claramente que este espírito não precisa ser evoluído, ele precisa saber fazer. Então, se eu sei fazer, eu não preciso ser evoluído para. Principalmente quando a gente começa a pensar na ideia de que o que a transfiguração ela faz é exatamente mexer nos elementos que os espíritos, na ignorância, têm mais característica de manusear, não é? Quando você pensa num espírito que está mais na ignorância, o que ele mais faz é a manipulação dos elementos materiais, ok? Então, se ele sabe fazer, ele não precisa ser evoluído ou não. Ele sabe fazer. Então, da forma que ele tiver, às vezes, em plena ignorância, ele sabendo fazer, ele consegue fazer uma transfiguração, ok? Esqueci a pergunta. Vamos lá. Fala de novo. Próxima pergunta. Não, vai próximo não. Qual é a pergunta? Essa para trás? Qual a relação entre a transfiguração e a transformação espiritual? Ok. E aí, então, gente, eu não conseguiria fazer talvez uma relação no que eu acabei de falar, né? Por causa disso. Se eu sei, eu posso estar em qualquer patamar evolutivo e eu posso fazer. Agora, o que nós chamamos de transformação espiritual? Porque transformação espiritual ele tem vários entendimentos. A gente pode entender que uma transformação espiritual seria a nossa evolução espiritual. São as nossas mudanças para que a gente vá alcançando mais e mais conhecimento e, por consequência, até etapas evolutivas, né? Então, quando nós falamos sobre essa transformação, nós podemos estar falando sobre isso. E aí, com a transfiguração em si, em relação a isso, talvez eu acredito que não tenha nenhuma. Mas se nós pensarmos na transformação espiritual, num sentido, por exemplo, de você manipular o seu perispírito para você ter uma outra imagem, aí também é um outro processo, não é transfiguração. Isso é manipulação perispiritual de imagens que você já foi, ou seja, de outras reencarnações, ou dependendo da situação, até de uma imagem que não é sua, você simplesmente molda o seu perispírito, porque ele é plástico, você molda o seu perispírito para que você possa parecer com alguém com quem você já foi, como eu disse anteriormente. Então, talvez a pessoa precise ser um pouquinho mais específica se eu não respondi a pergunta, tá bom? Fala, Suzana. É, você poderia me explicar, assim, eu fiquei na seguinte dúvida. A princípio, você tinha falado que a transfiguração acontecia porque tinha um objetivo dela acontecer para aquelas pessoas naquele momento, Uhum. né? E aí, agora, na medida que você estava falando, você estava falando que né, qualquer espírito consegue, assim, a pessoa pode saber fazer, tanto um Uhum. espírito do lado, né? Um espírito com boas intenções ou um com não tão boas intenções. Como é que isso encaixa no que você falou lá no começo? No sentido de autorização de um espírito agindo de uma forma não tão boa, usar a transfiguração. É permitido isso? Não sei, você entendeu a pergunta? Entendi. Entendi, sim. Su, pensa comigo o seguinte, vamos buscar a resposta naquele conhecimento basiquinho que nós temos. Nada acontece por acaso. E nenhuma folha cai da árvore sem autorização de Deus, tá? Vamos começar nesse sentido. O que que acontece? Quando eu comecei a falar com vocês, eu trouxe a ideia divina deste fenômeno, que seria o quê?
ser a mais útil possível, positivamente falando, para aqueles, numa manifestação mediúnica, para as pessoas elas poderem abraçar e poderem seguir em frente, ok? Mas em algumas situações, essa transfiguração feita por quem não tem tão boa intenção, ela será permitida porque, da mesma forma que nós temos experiências não tão boas e elas são fantásticas para o nosso crescimento, a transfiguração ela também pode acontecer, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de ajudar, ela pode acontecer para o auxílio daqueles espectadores. Então, vamos pensar o seguinte: vou pegar o Léo de novo, que hoje ele é a minha cobaia. O Léo, ele chega, ele está naquele momento dele, não tão bom, ele está todo, sabe, a vida dele está indo para trás, porque o Léo não está entendendo o que está acontecendo, ele fica com comportamentos muito equivocados, acha que está sempre certo, papá, papá, papá. E aí, o Léo é alvo de determinados seres, eles resolvem enlouquecer o Léo. E aí eles começam a fazer, sabendo fazer, fazendo transfiguração, utilizando um médium também desavisado, começa a fazer essa transfiguração neste médium, para que o Léo ele veja, se assuste, ou ele desista de seguir, achar que aquilo coisa é do demônio e ele busque um suicídio, não importa qual é a intenção, que não seria boa. Nesse momento, quando o Léo começa a ter esse tipo de experiência na vida dele, ele pode ter muitos caminhos. E um dos caminhos que o Léo pode ter, porque isso também é visto pelo plano espiritual, é ele buscar auxílio. Meu Deus, estou ficando louco, eu preciso ir para uma casa espírita, ou eu preciso ir para a minha igreja, passar por várias sessões de oração ou de sessão de desobsessão, qualquer coisa assim, porque eu estou vendo coisa, eu estou louco, entende? Então, e foi muito bom você ter perguntado isso para não haver dúvidas, essa transfiguração, ela acontece na nossa vida, e se estiver acontecendo, ela pode não ter, pelo, pelo autor da transfiguração, ela pode não ter até uma boa intenção, mas ela sempre levará àqueles que são os espectadores desse processo a oportunidade deles poderem abraçar essa experiência e crescerem nela. Agora, aquilo que a gente sabe é o seguinte, que é a nossa crença em razão de nós acreditarmos que o Pai, ele é misericórdia pura. Vamos dizer agora que a Suzana, ela não teria condições de passar por isso. Suzana, passando por essa experiência, ela não, vamos dizer que nessa existência ela não poderia enlouquecer, não está fazendo parte deste processo a Suzana passar por essas experiências, ok? Então, se a Suzana, ela de repente não pode passar por isso, mas seria a reação natural da Suzana enlouquecer vendo essas coisas, ou fazendo-se a transfiguração, ela se tornaria uma pessoa extremamente fanática e só escutaria aquele médium que de repente não é um médium tão esclarecido também. Então, a Suzana, neste caso, a vida, ela possivelmente ela faria a Suzana evitar esses caminhos até chegar a esse médium, entende? Então, não é por fatalidade, é porque quando a situação, se ela acontecesse na vida daquela pessoa fosse extremamente ruim, a vida vai tentar evitar que isso aconteça. Se de repente acontecer, e se de repente a Suzana realmente entrar num processo que é extremamente prejudicial à Suzana, e se o que eu estou chamando de extremamente prejudicial é a ponto da Suzana até regredir no seu processo de conquista moral, porque, gente, a gente fala sempre que o espírito não regride, mas lembre-se que ele se ancora em muitas ideias equivocadas. Se isso chegasse ao ponto de prejudicar a Suzana de tal forma que essa experiência ela estaria sendo mais prejudicial do que
impulsionadora de avanço, é possível que nessa existência a Suzana ela tivesse o seu desencarne antecipado. Deu para entender? Ok. Léo? Pergunta. E quando você enxerga no outro encarnado o rosto diferente, isso também é uma transfiguração? Pode ser, mas também pode ser simplesmente um efeito mediúnico, uma vidência, ok? Pode ser uma vidência. A conexão com o espírito está tão forte entre o médium e esse espírito que as pessoas podem ter um espelho, um reflexo deste espírito no rosto do médium. Então, pode ser aquilo que a gente chamaria de uma pequena vidência, né? Uma pequena transfiguração, um reflexo, espelho mesmo, né? Como se tivesse espelhado um reflexo do rosto do espírito no rosto do médium. Então, muitas vezes, vocês mesmos veem isso, vocês falam assim, nossa, fulano de tal estava até com cavanhaque, né? Aquela sensação, né? Que vocês olhavam para o fulano de tal e a fulana de tal estava até de cavanhaque, por exemplo. Então, isso é o quê? Pode ser uma evidência, isso pode ser uma pequena transfiguração, né? Foi tão forte que essa energia deste espírito foi envolvendo o médium de tal forma que vocês começaram até a enxergar a face deste espírito no médium. Léo? Só pegando carona nesta pergunta, aí eu vou emendar uma minha. Então, vamos imaginar assim na minha cabeça aqui. Para ser considerada uma transfiguração sobre essa última pergunta, teria então teria que ser visto por mais de uma pessoa. Porque se for só um, você disse que poderia ser um aspecto da clarividência daquela pessoa. Mas se mais de uma pessoa está vendo a mesma imagem, eu poderia considerar como uma transfiguração? Então, lembra quando eu falei da materialização de uma flor? E nessa materialização existe etapas até que ela se materialize mesmo, não tem? Na transfiguração também existem essas etapas, até que na transfiguração você consiga enxergar tudo efetivamente, vai existindo isso acontece em etapas. Primeiro ele vai se tornando algo como se fosse meio inuviado, né? E aí depois vocês conseguem enxergar até muito, muito forte, muito presente. Quando nós estamos falando dessa forma, nós podemos falar que existe um momento, um momento dessas etapas que ele ainda estaria muito no plano espiritual. Ele está se materializando, né? Dentro da visão de todo mundo. Então, nesse momento que ele ainda está no plano espiritual, algumas pessoas elas podem ter essa visão desse início dessa transfiguração, por exemplo, e aí estaria num processo, por exemplo, de evidência, ou como você está chamando de clarividência. Então, nesse momento, a pessoa poderia estar enxergando sozinha, ela não é louca, não, ela está enxergando mesmo. Mas, mas aí depois não aconteceu nada, ninguém enxergou nada e tal. Uai, o que pode ter acontecido? Percebendo que estava acontecendo isso, lembra que eu falei que pode ter havido um envolvimento tão grande entre espírito e médium, que começou o processo de transfiguração, vendo que isso estava acontecendo, o espírito pode dar 2 passos para trás, ainda ligado a este médium, e aí encerra-se, para-se o processo da transfiguração. Isso pode acontecer, né, gente? Às vezes a gente liga uma torneira, a água sai, e na hora que a gente está apertando, a gente vai até determinado ponto e acha que fechou a água, mas de repente começa a pingar, não é assim? E aí a gente faz o quê? Aperta um pouquinho mais. É a mesma coisa. Você começa a se envolver, e de repente começa a vir o fluxo. Quando ele percebe, ele vai, fecha e aperta um pouco mais, e aí o fluxo acaba. Espero ter respondido. Fala, Léo.
Bora lá. Considerando a colocação inicial, transfiguração é mudança no formato de um corpo material, na emancipação podemos ver transfigurações de ambientes físicos, uma casa, por exemplo, ou é só uma construção do espírito naquele instante? Uma casa, por exemplo, nessa pergunta seria numa casa espírita ou em algum lugar especificamente, será? Vamos aguardar o perguntador, né, responder. Enquanto Mas ele só para trazer uma ideia, a princípio, a transfiguração ela é normalmente feita entre pessoas. Só para, assim, não ficar dúvida, é tipo assim, é médico espírito, é entre pessoas. Então, por exemplo, um médium, ele não se transfiguraria, por exemplo, na figura de um animal. Só se este animal, este espírito, ele estivesse com seu perispírito alterado. Aí você poderia talvez até ver a imagem de um animal em razão do perispírito estar alterado na imagem de um animal. Vocês lembram? Já teve palestra sobre isso, eu acho que foi dada até por Jeane. Me faltou aqui o nome, alguma licantropia, coisa. Zoantropia, né? zoantropia, É, exatamente. isso aí. E então, às vezes, se um espírito ele tiver com seu perispírito alterado, ou seja, em- tendo um formato animalizado, se você fizer uma transfiguração, este espírito ele promover uma transfiguração, o médium poderá ficar com esta face animalizada, mas ele nunca faria uma transfiguração com um animal, nunca. E da mesma forma, quando você pensa que você está vendo uma casa aparecendo na sua frente, mas eu acho que não é bem isso, talvez não seja isso que a pessoa A, esteja a, a perguntando, pessoa falou mas que se era uma você casa, vir uma casa. Hã? era na casa espírita mesmo. Ok, desculpa. Então, se você vir uma casa aparecendo na sua frente, isso é uma materialização, não é uma transfiguração. Tá bom? Materialização é você materializar um objeto, até uma pessoa, mas você materializar alguma coisa é, é outro fenômeno. A transfiguração é de pessoa para pessoa, encarnado para desencarnado. E desencarnado para desencarnado também acontece, dentro de um processo mediúnico no plano espiritual. É outra história. Tudo bem? Vamos lá, Léo. O que é uma aparição? É só mais um nome? Uma pergunta, né? Principalmente nós, na nossa língua portuguesa, nós temos muitos nomes para as mesmas coisas. Uma aparição, ela é muito, muito, muito abrangente, muito abrangente. Sabe por quê? Porque a gente utiliza a aparição para qualquer fenômeno é, sobrenatural, né? Normalmente a gente usa a ideia da aparição como um fenômeno sobrenatural. Então, pode ser uma aparição de um espírito, pode ser uma aparição de algo sobrenatural. Então, na nossa, na nossa, no nosso folclore, por exemplo, nós temos sacis, né? Isso também é considerado aparição, popularmente falando. Então, assim, aparição é um nome que é dado. Você, de repente, vê uma assombração, um espírito, algo que te daria medo. Está tudo muito vinculado a essa ideia, assim, né, do sobrenatural. Então, aparição talvez seja só um nome. Vamos, Léo. Não temos mais pergunta nesse momento. Ok. Bem,
Deixa eu me ver aqui onde que eu tinha parado, né, no meu raciocínio. Quando nós falamos sobre a transfiguração, como eu estava falando, e até de início na resposta, nós podemos também pensar numa transfiguração, num processo espiritual, mas só para vocês entenderem, não seria bem esse nome, mas por quê? Porque a transfiguração em si, o conceito da transfiguração em si seria a ideia de nós estarmos falando vinculado a uma pessoa viva, né? O médium vivo e o espírito desencarnado se manifestando, se espelhando no médium que está encarnado. Então, mas quando nós falamos sobre essa ideia de que pode acontecer no plano espiritual, é porque a gente coloca como uma ideia semelhante, só para vocês entenderem, é que no plano espiritual também existem médiums que fazem essa ligação para facilitar espíritos de condições elevadas poderem se manifestar em determinadas situações no plano espiritual. Então, por exemplo, e no plano material. Então, por exemplo, um irmão que ele é de alto cabedal, né, que eles chamam de escol. Este irmão, por exemplo, ele pode necessitar, às vezes, da vinculação de um irmão espiritual também, para que ele possa fazer contato com o médium sem ele precisar diminuir a sua sintonia e vibração até o médium para ele poder levar a sua mensagem. Então, por isso que a gente fala que existe, entre aspas, um médium, um espírito, porque ele estaria servindo de intermediário entre esse irmão de grande sabedoria, de grande elevação, para chegar até o médium, tadinho, né? Nós que estamos aí ainda num processo bem materializado, bem pequenininhos, recebendo ainda os irmãos que são de luz em comparação à nossa sabedoria, mas que não chegam aos pés daquele que às vezes precisa vir e precisa se fazer escutar, né? Ok? Tudo bem? Ah, bem, gente, o que eu tinha para falar sobre a transfiguração era isso. Eu queria trazer para vocês essa figura, este fenômeno, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Como eu disse, é um fenômeno raro. Ele é um fenômeno que ele hoje está acontecendo cada vez menos, mas não significa que não aconteça. Às vezes ele pode acontecer em reuniões fechadas, que muitos não conhecem, não sabem disso, como aconteceu, né, com Divaldo, uma reunião fechada, só foi colocado a público porque, né, teve essa oportunidade, mas são fenômenos mais difíceis de acontecer. Muitas coisas que antes eram muito fáceis de acontecer, como médiums que eles eram inconscientes, médiums que entravam em transe, sabe? Essa mediunidade mecânica e semimecânica, que antes, logo no iniciozinho, ela era muito predominante. Hoje, por exemplo, nós vemos a cada dia que passa, a gente vê menos pessoas, mais médiums conscientes, mais médiums é, que estão abertos ao aprendizado e mais responsáveis também para eles poderem estar atuando na caridade com responsabilidade, né? Então, eu espero que a gente possa compreender que cada um de nós, ele também tem a capacidade de se transfigurar, mas agora de uma forma figurada. Nós temos a capacidade de nos transfigurar num sentido de nós podermos levar as pessoas de uma forma muito real aquela pessoa que nós somos. Por que isso?
porque muitas vezes, em razão do momento em que nós estamos vivendo, nós estamos hoje querendo muito esconder quem nós somos. Achamos que se uma pessoa souber os nossos pontos fracos, ela teria uma arma contra nós. E aí a gente vai se escondendo, a gente vai, cada dia que passa, querendo vivenciar, vestir uma vestimenta que ela é muito falsa para nós. E não é fácil manter posturas, verbos que não fazem parte do nosso cotidiano. Quando eu brinco que todos nós temos a capacidade de nos transfigurar, é aquela ideia que Jesus, né, ele deu um passinho ali para o lado e ele se transfigurou. Ele trouxe para os seus apóstolos a visão de quem ele era. Nós podemos fazer isso também. Não é vergonhoso ser honesto, não é vergonhoso sermos religiosos, não é vergonhoso termos nossas crenças, e mais do que isso, quanto mais nós abraçarmos tudo isso em nós, mais deslumbrantes nós vamos nos tornar aos olhos encarnados daqueles que estão ao nosso redor. Porque muitas pessoas podem não concordar conosco, mas não significa que não podemos ser a semente, que é o exemplo que nós podemos dar para a vida do outro. Então, não temamos quando existir críticas ao fato de, às vezes, a gente querer estar numa casa espírita, nos depurando. Não é vergonhoso nós querermos participar de trabalhos de auxílio ao nosso irmão. Não é vergonhoso nós acreditarmos que nem todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas são falsas e querem explorar quem trabalha. Não é vergonhoso nós entendermos que existem pessoas efetivamente necessitadas de auxílio e necessitadas que alimentemos a esperança e a dignidade em seus corações. Vamos nos transfigurar, vamos deixar que as pessoas, elas possam até nos chamar de fanáticos, não importa. Elas podem até nos chamar de beatos, não importa. Podem até nos chamar de outros nomes, mas se isso estiver fazendo bem a nós, bem aos nossos filhos, aos nossos companheiros e companheiras, aos nossos familiares, estiver fazendo bem a nós, não temos por que temer o gasto energético da nossa transfiguração íntima. Tudo bem? Então, vamos encerrar. Senhor Jesus, a princípio parece tão difícil operar este fenômeno, seja ele para darmos a passagem ao irmão espiritual para essa transfiguração, que é um processo simples, mas que às vezes, por não sabermos bem como acontece, tememos não darmos conta daquilo que o Senhor sabe que podemos fazer. Como também ao processo dessa transfiguração íntima, de sermos verdadeiros, de não temermos falar as nossas verdades de forma cristã, de não termos vergonha de abraçá-lo no nosso dia a dia, de até não nos calarmos diante de uma calúnia, de uma difamação do nosso Mestre, que é o Senhor. Que nós possamos agir mais e mais em suas orientações, que nós possamos abraçar mais e mais este caminho
e entregar as experiências que vivenciaremos em tuas mãos, sem querê-las de volta porque estamos impacientes pelos resultados. Jesus, estamos ao seu lado, precariamente ou não, temerosos ou não, porque ainda somos pequenos, mas sabemos que o Pai pulsa em nosso ser, que o Senhor pulsa em nossa sabedoria, e nós conseguiremos chegar até vocês no tempo certo da nossa jornada, sempre tendo sobre nós a justiça e a misericórdia divina, atuando em nossa vida. Assim seja.